Eles possuem um potencial teratogênico. Olá pessoas, é um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou a Natália, farmacêutica, e hoje vamos nos embrear no mundo dos retinóides. O que são, de onde vêm, o que fazem hoje nesse canal. Mas antes de mais nada, dê aquela moralzinha pro canal, inscreva-se, compartilhe e dê o like, ok? Para começar, o que é retinol? O retinol e a vitamina A são a mesma coisa. Quando encontrado em fonte animal, nós temos a vitamina A, o retinol propriamente dito, e quando em fontes vegetais, nós temos a provitamina A, como por exemplo os beta-carotenos. Nós não conseguimos produzir a vitamina A, então nós precisamos consumir a vitamina A de alguma maneira e precisa estar inserida na nossa dieta. A vitamina A é muito importante na nossa vida, tanto é que a deficiência da vitamina A pode chegar a causar até mesmo cegueira. Desde 1920 e bolinhas, nós já sabemos da importância da vitamina A para a saúde da nossa pele. Então, mesmo que a gente não saiba todos os mecanismos, todos os detalhes sobre como que isso acontece, os retinóides já são amplamente utilizados para diversas desordens da pele. Isso inclui psoríase, acne e fotoenvelhecimento. No caso, o retinol já foi muito estudado e existem evidências de seus benefícios quando usado topicamente. Evidências científicas, tá? Se você chegar a pesquisar em plataformas que disponibilizam artigos científicos, você com certeza vai receber uma avalanche de artigos falando sobre o assunto. Mas e aí? O que o retinol realmente faz pela sua pele? Os retinóides são capazes de regular o crescimento e a diferenciação de diversas células da pele. São capazes de acelerar o famoso turnover das células, que é justamente essa renovação celular. Também são responsáveis pelo estímulo de colágeno e elastina, que são fundamentais para manter a sua pele mais firme. Então, são elementos fundamentais para que sua pele, para evitar rugas e linhas finas. Também é um grande aliado na desobstrução dos poros, o que é super interessante quando a gente pensa em acne. E como que tudo isso acontece? Nós temos dois receptores na pele, chamado RAR e RXR. Esses dois receptores são ativados pelos retinoides, mas não é qualquer retinoide que vai se ligar nesses receptores. Na verdade, quem vai se ligar ali, quem é a substância ativa é o ácido retinóico. Então, o ácido retinóico vai se ligar ao RAR ou RXR. Então, o ácido retinóico, que é a substância ativa, ele vai se ligar nesses receptores, tanto em um quanto no outro, e vai fazer com que passe a mensagem para que aconteça todos esses benefícios que eu acabei de mencionar. Então, é preciso que o ácido retinóico e esse receptor, eles se encaixem, e a partir desse encaixe perfeito que a mágica vai acontecer. E quando essa mágica acontecer, é que nós temos os resultados que nós falamos, então, sobre desobstrução dos poros, renovação celular, colágeno, elastina e tudo mais. É assim que isso acontece. Tá, eu acabei de falar que a substância ativa é o ácido retinóico. Então, quem é o retinol e o que é essa... E tantas outras substâncias, na verdade, também que existem e que também são chamadas de retinóides. Bom, o retinol, ele vai ser transformado em ácido retinóico na nossa pele. Então, se você utilizar um retinol, ele vai de retinol para retinaldeído e de retinaldeído ele vai para ácido retinóico. E é o ácido retinóico que vai fazer todas essas ligações e é quem realmente vai fazer a ação. E aí, como que a gente vai utilizar esses retinóides? Acabei de falar que o retinol vai virar retinaldeído vai virar o ácido retinóico. O que é importante a gente reparar nessa escadinha aqui? É que a gente entende que o ácido retinóico é o ativo mais potente, porque ele já está na sua forma final. Então, quando você aplicar, você já está aplicando o ácido retinóico, ele vai direto fazer o que ele tem que fazer. Quando a gente aplica o retinol, ele ainda vai ter que passar por essas fases, ele ainda tem que se transformar até chegar ao ácido retinóico, o que significa que ele é menos potente. Mas o que é importante a gente entender aqui, não só a potência das substâncias, mas também a possibilidade de causar sensibilidade ou irritação. Então, o ácido retinóico, por ser mais potente, ele também tem maior risco de causar irritação na pele. Por isso que o retinol, por outro lado, ele é menos sensibilizante do que o ácido retinóico. Então, ácido retinóico é mais potente e, por ser mais potente, também é mais irritante. O retinol é um pouco menos potente, também vai te dar os mesmos benefícios que o ácido retinóico,
mas ele é um pouco menos potente e por isso também ele é menos irritante. Por essa questão de ser irritante ou não, que a gente realmente precisa começar sempre pelas menores concentrações, justamente por essa questão de irritar ou não a pele, é que algumas pessoas podem nem mesmo conseguir utilizar, porque algumas pessoas realmente têm a pele muito mais sensível e vão utilizar ali um ácido retinóico numa concentração muito alta. E aí, isso não vai funcionar. Então, é sempre indicado que a gente comece pela menor concentração possível para depois aumentar a partir que a sua pele, a partir do momento que a sua pele começa a se acostumar com a substância. Mas aí, como que a gente vai utilizar os retinóides na nossa pele? Então, para fazer o uso dos retinóides, de maneira geral, nós vamos utilizar de noite uma quantidade bem pequena, do tamanho de uma ervilha, é o suficiente para utilizar no rosto inteiro. E o que a gente precisa ter em mente é ter cuidado para não passar em áreas sensíveis, como ao redor dos olhos, ao redor do nariz, ao redor da boca. A gente precisa evitar essas regiões porque elas são mais sensíveis. Então ele vai acumular nessas regiões e pode causar uma sensibilidade bem nesses locais e não vai ser nada agradável. Então, qual a ordem para a gente utilizar os retinóides, né? Então, nós vamos higienizar a pele, depois a gente vai passar um hidratante e aí a gente pode passar o nosso retinóide. A dica é hidratar antes de utilizar o produto, de utilizar algum retinóide, justamente na tentativa de diminuir a possível irritação, a sensibilidade que você pode sentir ao utilizar um retinóide. E eu vou te dar mais uma dica. Então, a dica 2 é que você utilize vaselina nessas regiões mais delicadas, como eu disse, ao redor dos olhos, nariz e boca. Se você passar um pouco de vaselina nessas regiões e depois utilizar o retinóide, você está protegendo essas regiões, evitando que cause sensibilidade. A gente vai sempre querer fugir de ter irritação e sensibilidade, ok? E nós vamos agora abrir um adendo sobre o adapaleno, que também é um retinóide. O adapaleno é um retinóide tópico sintético, muito utilizado para acne. Ele funciona de uma maneira muito semelhante ao ácido retinóico, mas ele não se liga ao RXR, ele se liga somente ao RAR. Uma das maiores vantagens de se utilizar o adapaleno é o seu poder anti-inflamatório intenso em relação às outras substâncias que a gente falou, em relação a, por exemplo, o retinol. Então, o adapaleno ele tem uma ação anti-inflamatória maior, o que acaba sendo muito interessante quando a gente está falando de acne, porque a acne é toda aquela inflamação. Então, além da gente estar utilizando o retinóide, a gente também tem essa ação anti-inflamatória mais intensa, que vai definitivamente contribuir ali para a diminuição da sua acne. E outra informação interessante também é que o adapaleno é uma substância mais gentil do que os outros retinóides já mencionados, né, como o retinol ou o ácido retinóico. Então, ele sensibiliza muito menos a pele, é muito mais tolerado pelas pessoas utilizar um adapaleno do que um retinol ou um ácido retinóico. Então, pode ser uma boa opção caso você esteja iniciando a sua vida aí no meio dos retinoides. E outra informação super interessante é que o adapaleno é muito mais estável, quimicamente falando, do que o retinol. Então, você consegue utilizar com outros ativos na sua rotina e não vai ter nenhum problema sobre isso, porque ele não corre risco de oxidar da mesma maneira que um retinol iria, né? E eu queria abrir mais uma parêntese aqui sobre substâncias chamadas de retinol-like, que são outras possibilidades que vão ter ali as mesmas promessas que o retinol. Elas não são retinol, mas elas conseguem interagir ali com os mesmos receptores que eu disse. Aí, por eles não serem o retinol em si, eles também são muito mais estáveis e são ótimas opções para peles mais sensíveis. Como eu disse, algumas peles podem não se habituar muito bem ao retinol ou ao ácido retinóico e encontrar como uma opção um retinol-like. E aí, por último, a última observação que eu gostaria de fazer são sobre os cuidados que nós precisamos ter quando se trata de retinol. O que nós sabemos é que o excesso de vitamina A, né, o retinol, ele é contraindicado durante o período de gestação, assim como os retinóides orais, porque eles possuem um potencial teratogênico. Esse potencial teratogênico, ele fala sobre a questão de atuar no desenvolvimento do feto e atrapalhar esse momento tão importante que é o desenvolvimento do bebê. Então, ele pode comprometer o desenvolvimento do feto e é por isso que é contraindicado. Falando dos retinóides tópicos, eles também são contraindicados durante a gestação, mas não existem evidências que suportem essa contraindicação. No entanto, simplesmente por uma questão de é melhor prevenir do que remediar,
também são contraindicados, e esse é um momento tão importante e tão delicado e dura somente 9 meses, então não faz sentido a gente arriscar o uso, né? Não existem evidências, mas é contraindicado mesmo assim. Existem diversos outros ativos que são liberados durante a gestação, que são seguros, então é uma coisa que simplesmente não vale muito a pena fazer, né? Não vamos arriscar, né? É melhor não arriscar. E esse é o nosso guia do retinol. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu falei esqueci de falar alguma coisa, por favor, comentem aqui. Caso vocês tenham dúvida ou queiram saber sobre mais alguma coisa, eu vou estar disponível para responder essas dúvidas. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e tchau, tchau!